Oi, gente, bom dia. Estou passando para compartilhar a palavra de hoje, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Essa palavra nós recebemos ela na oração hoje de manhã na igreja, e é uma palavra muito forte, né? É uma palavra que nós sabemos o que tem que ser feito, mas temos a dificuldade de fazer, né? Que ela diz pra gente lançar toda a nossa ansiedade, né? Todo o nosso medo nas mãos do Senhor e Ele cuidará de nós. E isso é fato, Ele sempre cuida de nós. Mas nós temos que aprender a descansar na Tua presença. Nós temos que aprender a descansar tudo que a gente entrega nas mãos do Senhor. A pastora Thalita Pereira, ela tem o costume de falar que ela não perde o sono por causa dos problemas, porque ela tem quem já fica acordado cuidando dos problemas para ela, né? Que é Jesus. Então peça ao Senhor para lhe dar esse descanso, peça ao Senhor para dar esse refrigério, para dar essa certeza, essa confiança de que Ele tem cuidado de cada detalhe da tua vida. Amém? Aprenda neste dia, nesta manhã de segunda-feira, nessa semana. Fala com Ele, fala: Senhor, me ensina. Eu sei que eu tenho que descansar, eu sei o que eu tenho que entregar, mas a gente sempre fica ali segurando a pontinha, né? Segurando ali e não solta totalmente nas mãos do Senhor. O problema, o medo, alguma coisa que tem que ser resolvida, alguma situação, né, a qual a gente não sabe como resolver, não sabe como agir, né? E então a gente tem que buscar a presença do Senhor. A gente tem que falar com Ele. E o falar com o Senhor é no detalhe. É no detalhe. Quanto mais detalhado, quanto mais minucioso for tudo que você passar para o Senhor, Ele vai agir. Então, às vezes você fica dando um exemplo de um carro. Ah, Deus, eu queria tanto um carro, Aí Ele vai e te abençoa com um Fusca. E aí você fala: mas o Fusca? E Ele vai responder: filha, você me pediu um carro, você não falou qual carro que era. Então Ele é um Deus de detalhes. Entra nos detalhes. Fala: Senhor, eu quero um carro assim, assim, assim. Eu quero pedir para o Senhor. Não é vergonha, gente. Não é vergonha ser detalhista com o Senhor. Não tenha medo. Fale. Olha, eu vou testemunhar aqui algo que aconteceu comigo uma determinada vez. Simples. Para vocês terem noção de que são coisas mínimas que Ele resolve. Eu queria muito uma blusa listrada de azul. E eu queria que as listras fossem assim. E fosse azul, manguinha 3/4. E eu falei pra ele, Senhor, eu queria tanto uma blusa assim, assim, assim. Falei dos detalhes. 2 dias depois, uma pessoa chegou em mim e falou assim: Sá, eu comprei uma blusa e ela não serviu em mim. Você não quer ficar com ela? Eu vou te dar ela de presente. De repente em você ela vai servir. E quando ela trouxe a blusa, era exatamente a forma que eu pedi para Jesus. Um dos mínimos detalhes. A cor das listras, o formato das listras. E foi um presente abençoado por Jesus. Ele usou essa amiga minha para me presentear. Então assim, eu dei um exemplo simples de uma blusa, né? Mas qualquer situação. Ele está disposto a nos ouvir. Ele está disposto a agir a favor da nossa dificuldade. Ele está disposto. Qual é o seu problema? É a situação financeira? Junta os detalhes. Não fala para Deus: Senhor, eu estou passando por dificuldade financeira. Senhor, está tudo tão difícil, me ajuda. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, eu preciso pagar tal conta. Seja detalhista. Jesus, eu tenho que pagar tal lugar, tal pessoa, que dá um total de um valor X e eu só tenho um valor X de recurso.
Você entra com a ação e Deus entra com a provisão. Você entra com a ação e Deus entra com a provisão. Entende? E eu estou dizendo que são exemplos assim, de blusa, de recursos financeiros, mas é em tudo, gente, é em tudo. É num casamento. Senhor, eu queria que meu marido fosse assim, assim, assim. Eu gostaria que minha esposa fosse assim, assim, assim. Senhor, eu queria um trabalho que eu pudesse fazer isso, isso, isso. Deus é Deus de detalhes. Ele ama quando o seu filho pede tudo no detalhe para ele. Então não tenha medo, não tenha medo, não tenha vergonha. Não acha que é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo. Não é simples. Ele escuta e ele atende. Amém? Que você possa ficar com essa palavra neste dia, que você tenha uma semana abençoada. Amém? Deus abençoe.